Meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal no YouTube para juntos refletirmos um pouco sobre a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Antes de começarmos a nossa reflexão, eu gostaria de convidar cada um de vocês para compartilhar este vídeo com mais alguém, para que o máximo de pessoas possível tenham alcance do conteúdo que nós vamos passar aqui. Tá ok? Amados, eu gostaria de começar a meditar com vocês na carta do apóstolo Paulo a Tito. Desta feita, eu gostaria de abordar o prefácio e a saudação desta carta pela misericórdia do nosso Deus. O prefácio e saudação estão contidos no capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz a Escritura: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus queridos, a carta do apóstolo Paulo a Tito é uma das cartas que nós conhecemos como epístola pastoral. Geralmente a gente atribui 3 cartas com esse título, com esse cognome, com esse teor de pastoral, os quais são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. João Calvino, reformador francês por sua vez, reconhece que Tito, além de Tito e Timóteo, Filemon também se enquadra neste quesito. Inclusive, eu possuo aqui um comentário que engloba essas 4 cartas comentadas por João Calvino, que são denominadas como pastorais. Neste texto nós vemos que o apóstolo Paulo, ele, em sua viagem missionária, na verdade, na sua 4ª viagem missionária, passou por Tito, né? E naquela viagem missionária, o apóstolo Paulo pregou o evangelho em Creta, evangelizou Creta e, muito provavelmente, devido ao curto tempo que o apóstolo Paulo tinha, deixou muitas coisas para se resolver na ilha chamada ou conhecida
como Creta. Nessa última viagem de Paulo, Tito, assim como Lucas, foram seus companheiros de viagem, companheiros de missão. E ambos, juntamente com Paulo, aportaram em Creta, evangelizaram Creta. Paulo, por sua vez, precisou seguir sua viagem rumo a Roma, na qual posteriormente fora decapitado, mas deixou Tito na incumbência de pastorear as igrejas que se encontravam em Creta. É por isso que no capítulo de número 1, versículo 5, o apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda faltam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Ou seja, a missão de Tito em Creta era justamente essa: a missão de organizar a igreja, de estabelecer presbíteros na igreja, de levantar líderes na igreja, para que a igreja fosse organizada da maneira como o apóstolo Paulo prescreveu a Tito, como nós vemos em todo o corpo da carta. Nesses 4 versículos que nós lemos, versículo 1, nós enxergamos a apresentação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, portanto, se apresenta de 2 formas, quando ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Observe, em primeiro lugar, que Paulo se denomina servo de Deus. E a palavra servo é a tradução da palavra grega doulos, que literalmente significa escravo. Observe que Paulo não apresenta logo sua credencial de apóstolo, de um enviado de Deus com toda a autoridade delegada por Cristo, mas ele se apresenta como escravo, como aquele que não tem domínio sobre si, mas é dominado por alguém, dominado por seu Senhor, e neste caso, Jesus Cristo. A pergunta é: por quê? João Calvino, no seu comentário a Tito, ele dá uma resposta bem plausível quando ele diz: o propósito do apóstolo é submeter aqueles que viviam em rebelião, ou seja, para que através de Paulo, que mesmo sendo apóstolo e tendo uma autoridade delegada por Deus, aqueles que fossem rebeldes, desobedientes, pudessem olhar para o apóstolo e, através de seu exemplo e de sua humilhação, seguir suas pisadas. É bem comum, irmãos, a gente ver nas cartas de Paulo ele se apresentando assim. É assim em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Foi assim, é assim em Filipenses também, capítulo 1, versículo 1. E sucessivamente. Segundo lugar, o apóstolo Paulo dá a sua credencial apostólica, quando ele diz: servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Em meio à insubmissão dos rebeldes, o apóstolo Paulo então realça sua autoridade apostólica. Não podemos então, através dessa apresentação de Paulo,
ter um sentimento de insubmissão à liderança que Deus delega. Paulo aqui se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, como aquele que tinha autoridade delegada pelo próprio Cristo, por ser um enviado de Cristo, e então ele estampa na sua carta, a sua credencial apostólica, que mesmo sendo servo de Deus, sendo escravo de Deus, sendo dominado pelo seu Senhor, este Senhor mesmo delegou uma autoridade ao apóstolo Paulo para que ele fosse o líder da igreja e também revestisse outro dessa autoridade, que no caso aqui é aquele para quem ele está escrevendo, que é o seu filho na fé, Tito. Ainda no versículo 1, na sua parte B, o apóstolo Paulo nos apresenta duas doutrinas básicas do cristianismo. Quando ele diz, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Primeira doutrina, a eleição. Quando ele diz, fé dos eleitos de Deus. A eleição é o ato soberano de Deus para salvar e para escolher o ser humano. Este texto nos leva a 3 pontos. Primeiro, Paulo foi posto apóstolo para levar os eleitos de Deus à fé em Cristo. Segundo, a eleição é a causa da fé e não a fé a causa da eleição. E terceiro, os homens não são escolhidos porque creem em Deus, mas creem em Deus porque são escolhidos. A eleição em si é um assunto um tanto polêmico para alguns. Será que fomos nós que escolhemos a Deus? Como um grupo da teologia ensina, como os arminianos? Ou foi Deus quem nos escolheu? Como ensina o outro lado da moeda teológica, os calvinistas. Creio que Jesus Cristo, nosso Senhor, não deixa margem para isso, quando ele falou no Evangelho de João, capítulo de número 15 e o versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Abramos aspas para o que o nosso Senhor Jesus falou. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi vocês e nomeei vocês para que vades e deis fruto e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Veja a parte A do verso. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Então não resta dúvida que a eleição, o ato de escolher, é de Deus. Deus em Cristo nos escolheu para a salvação. Mas ainda na segunda parte deste versículo 1, o apóstolo Paulo apresenta a segunda doutrina, que é a verdade segundo a piedade. Quando ele diz,
o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Quem é a verdade? E o que é piedade? São os dois pontos chaves dessa questão. A verdade para nós não é um apetrecho. A verdade para nós não é um objeto. A verdade para nós não são meras palavras. A verdade para nós não é um gênero. Não é um gênero de palavras apenas que sai da nossa boca. Para nós cristãos, a verdade se apresenta de três formas. A verdade é, em primeiro lugar, Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou a verdade. Em segundo lugar, a verdade é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus diz: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. E em terceiro lugar, a verdade é o Evangelho. Colossenses capítulo de número 1, versículo 5. O Espírito Santo, conforme João capítulo 16, versículo 13, nos conduz a toda a verdade, ou seja, ao Evangelho, à Palavra de Deus e a Cristo Jesus, nosso Senhor. E o outro ponto-chave que precisamos entender é a piedade. A piedade que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 1. E o conhecimento da verdade que é segundo a piedade piedosa, que é um propósito, que é genuína, que é frutífera. A piedade, que é uma das doutrinas centrais da Palavra de Deus. No versículo número 2, eu gostaria de chamar a sua atenção, porque o apóstolo Paulo fala de uma coisa aqui muito interessante. Ele diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Observe que nesse versículo o apóstolo Paulo fala na esperança da vida eterna. A vida eterna é uma vida sem fim, é uma vida ilimitada, é uma vida constante, é uma vida plena, é uma vida real. A esperança é o que nos mantém de pé, aguardando o nosso Senhor Jesus. É o que nos dá o gás necessário para não desfalecermos e pensar que Jesus não vai voltar ou que tudo está perdido, como estavam os Tessalonicenses em 1 Tessalonicenses 4,13. E essa vida eterna, o apóstolo Paulo diz que foi prometida por Deus desde os tempos eternos. Que ele fala aqui dos tempos dos séculos, que é o tempo eterno. E a quem Deus prometeu esta vida eterna? Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi que trouxe esta salvação, esta vida eterna. A vida eterna que foi planejada pelo Pai,
a vida eterna que foi executada pelo Filho e a vida eterna que foi aplicada em nossa vida pelo Espírito Santo. Versículo de número 3, o apóstolo Paulo diz que no seu tempo ele manifestou a sua palavra pela pregação que lhe foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Esta vida eterna em tempos devidos foi manifestada pela palavra de Deus. Então Deus na eternidade prometeu. Os profetas no Antigo Testamento anunciaram. Depois, Cristo Jesus consumou esta realidade. E os apóstolos pregaram esta vida eterna. E ao ser pregada, o Espírito Santo faz a aplicação na vida dos eleitos. Para finalizar, o versículo 4, o apóstolo Paulo diz: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Os apóstolos sempre usavam esta saudação, esta intimidade com aqueles pelos quais eles escreviam suas cartas pessoais. Chamava-os de filhos, ou seja, eles eram os pais espirituais daqueles que eles escreviam. Paulo, por exemplo, foi o pai espiritual de Tito. Ele chama aqui de seu verdadeiro filho na fé. Do mesmo modo, em 2 Timóteo 1:2, ele chama Timóteo de seu filho na fé. João, na sua carta, quando ele escreve a segunda e a terceira carta para Gaio, para a senhora eleita, ele sempre chama de filhinhos e de amados, e essa é uma característica apostólica quando escreve cartas de cunho pessoal. Em seguida, o apóstolo Paulo traz a saudação, que é uma saudação tríplica. Ele usa graça, misericórdia e a paz. A graça, que era uma saudação típica das correspondências gregas. A paz era a saudação típica das correspondências judaicas. A graça gentílica, grega. A paz judaica e a misericórdia, que é o elo que uniu essas duas coisas. Os gentios da graça e os judeus da paz. E Efésios 2,17 diz que quando Cristo veio, evangelizou a paz aos que estavam perto, judeus, e aos que estavam longe, gentios, quebrando a barreira da separação, juntando os dois povos e fazendo dos dois povos um, de sorte que o único povo de Deus hoje se chama Igreja. E por fim, a união da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, que é nosso Salvador. Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. E é essa fé que nos une em Cristo e que nos traz o elo entre Deus, Cristo e os homens. Consequentemente,
formam a igreja, o único povo de Deus.